começar, eu vou trazer a minha também. Então, primeiro, saúde a todos e que todos possam aproveitar um pouco essa palestra enquanto eu aprecio um pouco aqui a minha cerveja, tá? Ó, essa é de Campinas. Quem quiser aí, ó, uma boa cervejaria que eu encontrei por aí. Depois eu passo o nome aqui no chat, se quiserem. Bom, enfim, vamos falar um pouco aqui de cerveja e análise sensorial e harmonização. Mas espero que todos aqui tenham níveis diferentes. Eu acho que ninguém é obrigado a saber tudo e aqui é um bom espaço para aprender e tirar dúvida. Então, podem me interromper durante a apresentação, tirar dúvida. E se quiserem também deixar para o final, fiquem à vontade. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês agora. Alguém sabe me explicar o que é cerveja? Ela mata o calor só. Mais alguma outra ideia aí? Bom, eu vou trazer aqui o que está na lei. E aí eu vou explicar um pouco o que isso significa, porque eu não sou advogado, eu também não entendo muitas coisas que estão na nossa Constituição. Cerveja é uma bebida resultante da fermentação, a partir da levedura cervejeira do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido previamente a um processo de cocção adicionando lúpulo ou extrato de lúpulo. Hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser substituída parcialmente por adjunto cervejeiro. Muito complexo, né? Basicamente, a gente consegue resumir a cerveja com esses 4 ou 5 ingredientes que a gente tem aqui embaixo, que é o malte. O malte é o grão, geralmente da cevada, que passa por um processo que chama malteação. O lúpulo é a folha que dá algumas características tanto de amargor, mas também nos aromas das cervejas. Levedura é um micro-organismo que faz o processo da fermentação. E água. A cerveja precisa de água para acontecer. Eu coloquei outros aqui porque esses 4 remédios que a gente conhece da lei alemã. Eles utilizam basicamente esses 4 ingredientes, mas a gente conhece diversas cervejas que utilizam frutas, utiliza madeira, utiliza ervas, flores. Então, tudo isso está dentro do mundo cervejeiro. Tá, e como que eu faço uma análise sensorial de cerveja? Eu acho que isso é uma pré-aula antes da gente chegar no ponto de harmonização. Bom, primeiro, como qualquer comunicação, a cerveja também comunica algumas coisas para a gente. A gente tem que saber identificá-las. E como a gente faz isso? Através dos nossos sentidos. Tanto visão como o olfato, o paladar, o tato e a audição, a gente utiliza para definir o que é uma cerveja. E vocês podem me perguntar, tá, como que a gente usa o ouvido, a audição para isso? Como a gente usa o tato para isso? Eu vou chegar nisso um pouco mais para frente. Mas fiquem com isso na cabeça até eu conseguir dar uma explicação. Bom, além disso, a qualidade sensorial que a gente atribui à cerveja ou qualquer outro alimento depende de alguns fatores. Do alimento em si, então, a cerveja que a gente trata, algumas são mais escuras, mais claras, usam um tipo de malte ou de outro, usam alguns elementos que influenciam nisso. O próprio ambiente. Se a gente pensar em café, por exemplo, se o café está quente, se o café está frio, a gente tem uma qualidade sensorial totalmente diferente. Então, o clima, como está, a situação onde a gente está, também influencia em como a gente tem essa percepção. E o homem, a pessoa, também influencia nisso. Se a gente tiver com algum sentimento bom ou ruim, isso influencia também. Se a gente estiver triste, a gente talvez não perceba algumas características elementares de uma degustação. Se a gente estiver feliz, a gente vai perceber talvez muito melhor. Então, tudo isso acaba influenciando nessa análise sensorial. E que elementos que a gente utiliza para fazer isso? Bom, primeiro,
a gente tem uma escala de intensidade. Então, qualquer elemento que a gente vai atribuir à cerveja, a gente pode colocar como inexistente, muito baixo, aí passando por média até alta, muito alta. Então, se a gente for falar de amargor, se a gente for falar de dulçor, se a gente for falar de acidez, por exemplo, a gente vai falar que é muito baixo, que é alta. Então, isso é a escala de intensidade. A gente também, um dos elementos que a gente olha é a escala de cores. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa em cerveja é a cor. Quando a gente coloca ela numa taça, num copo, e acho que a gente, por ter um pouco de não conhecer tudo a respeito de cerveja, a gente sempre pensa que é uma cerveja translúcida, dourada, que representa todas as cervejas do mundo. Mas não, não é assim. A gente tem uma escala muito grande de cores, que vai desde um amarelo bem claro, um amarelo palha, até um marrom muito escuro, chega até a ser preto, algumas cervejas. Então, essa escala de cores também é muito usada ao analisar uma cerveja. E aqui também a gente tem uma roda sensorial da cerveja. Isso é em relação aos aromas. Então, quando a gente leva uma cerveja ao nariz, a gente consegue perceber alguns perfis com relação a ela. Geralmente, umas notas mais frutadas, umas notas mais de grãos, de repente. Às vezes a gente tem alguns elementos da fermentação. Eu acho que, de pouco a pouco, quanto mais experiência a gente for adicionando ao nosso cardápio de cervejas, a gente vai conhecendo esses termos e a gente vai engrandecendo o nosso dicionário para analisar essas cervejas. E aí, trazendo um pouco do que comentei antes, tem como a gente linka tudo isso com os sentidos, que é essa parte central aqui desse slide. Bom, na visão, a primeira coisa que a gente olha é tanto a cor, mas também a formação da espuma, se ela ficou retida ou não, o tamanho das bolhas, se a cerveja é turva ou se ela é límpida, se ela não tem nenhuma turbidez. Então, a gente também tem a parte do olfato, a gente elenca alguns elementos, seja frutados, herbais, florais, tostados. No paladar, que acho que é o que fica mais nítido para a gente separa isso em gostos básicos, que é doce, salgado, ácido, amargo. Existe também umami, mas não trouxe aqui porque é um pouco mais complexo, mas sinta-se à vontade para perguntar depois. Mas também a gente tem o tato e a audição. O tato é muito no sentido de a temperatura da cerveja ou do próprio copo, o aquecimento que a cerveja vai trazer para a gente, no caso, se algumas forem muito alcoólicas, e até o corpo da cerveja, se ela é encorpada, se é um pouco mais viscosa, se preenche a gente, ou se é alguma coisa mais leve, mais sutil, mais suave. E no caso da audição, é a abertura da garrafa, é o serviço no copo, então aquele blu, 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 e tanto também quando a gente toma, também faz parte, e são coisas que a gente não pensa antes, mas que isso ajuda a nossa percepção do que é a cerveja. Aqui eu trouxe também uma ficha técnica do que é utilizado em alguns... acho que foi engano. Que a gente usa para algumas avaliações de cervejas, tanto os juízes como aspirantes a juiz, que é basicamente aquilo que eu descrevi para vocês. Então, tem uma parte que traz descrição de aroma, que a pessoa precisa descrever a cerveja em relação ao aroma, tem relação à aparência, ao sabor, sensação de boca e uma impressão geral, como que você se sente ao tomar a cerveja. E aqui é importante ressaltar que a gente talvez não conhece essa definição do que é o sabor. O sabor não é exatamente aquilo que a gente sente na boca, não é um sabor doce. Isso é um gosto básico. Assim como acidez, assim como salgado. O sabor é a composição desses todos os elementos. Tá? Gosto, aroma, a textura da cerveja e até a temperatura que ela é servida. Ah, mas como que eu harmonizo cerveja com comida? Essa parte aqui é
interessante porque não retrata somente a parte da cerveja. Eu acho que isso serve para qualquer harmonização em si, de bebidas com comidas, de comidas em si que auto se completam. Então, acho que vocês podem usar esses termos, esses conceitos para outras coisas também. A gente tem dois conceitos principais. O primeiro é o equilíbrio. É quando a gente pensa, por exemplo, a gente vai comer alguma coisa mais leve, uma salada, uma entrada, a gente precisa de uma cerveja leve. Assim como se a gente for comer uma pizza, uma massa italiana ou alguma carne gorda, a gente tem que trazer talvez alguns elementos de uma cerveja um pouco mais pesada, mais robusta. E isso é o que dá a ideia de equilíbrio. São termos iguais de intensidades. Para quebrar certos equilíbrios, a gente tem o que chama de efeito de corte. Algumas comidas a gente sabe que tem ou um sabor muito forte de alguns elementos, ou tem nível de gordura muito alto, carnes gordurosas, peixes gordurosos, queijos gordurosos, que precisa ter esse corte quando a comida está na boca. Ou seja, se a gente comer alguma coisa gordurosa, quando for passar por um prato seguinte, a gente ainda vai ter essa gordura na boca. Então a gente precisa de uma parte que corte essa gordura para a próxima garfada. E no caso da cerveja, a gente tem alguns elementos que traz para isso. No caso são a acidez, o nível de amargor dela, se ela é frisante ou não, ou seja, o nível de carbonatação dela e também o teor alcoólico. Quanto mais alcoólico, melhor o efeito de corte. E além disso, a gente tem a parte do diálogo. O diálogo pode ser subdividido em três categorias: por semelhança, por contraste ou por complementação. Por semelhança, basicamente, de maneira geral, a gente pensa nos gostos básicos: salgado, doce, acidez e amargor. Então, se algo é semelhante, então eu estou tomando minha cerveja, que em geral é doce, com uma sobremesa, por exemplo. Então, isso é um elemento de semelhança. Ou talvez uma cerveja que tenha notas cítricas, eu estou comendo com algum prato que tenha laranja ou limão. Então, isso é um elemento de semelhança no diálogo. No caso do contraste, como a palavra diz, são efeitos opostos. Então, eu estou comendo uma coisa salgada, um petisco salgadinho, pururuca, com a cerveja que é doce. Então, é, a gente pensa em vários pratos que geralmente são salgados, com cervejas doces ou talvez ácidas também, são elementos contrastantes com relação à harmonização. E também tem os efeitos de complementação, que aí é um pouco mais complexo porque não é tão nítido para a gente. Então, assim, quando a gente está comendo alguma carne, a gente às vezes espera que ela tenha um nível de defumação, o que pode trazer com uma cerveja, assim como elementos que a gente chama de terceiro sabor. Eu acho que a maneira mais simples da gente perceber isso é quando a gente mistura o café com leite. Quando a gente tem a mistura de café com leite, a gente não tem nem o gosto do café e nem o gosto do leite. A gente tem um terceiro sabor, que é uma mistura entre os dois que se completam tão bem que ficam melhor do que os dois separados. Então, é muito difícil chegar nesse nível, no caso de complementação com qualquer coisa, não é só cervejas, mas é um desafio, acho que, para todos fazerem isso. Então, é, é possível fazer, mas não é fácil. Então, é uma das coisas mais complicadas que se faz. E aqui eu trouxe alguns exemplos de harmonização. Para não ficar apenas na teoria, eu acho que é válido trazer esses exemplos. Bom, eu trouxe uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. Na entrada, um ceviche. Um ceviche é uma mistura de peixes com alguns legumes. Algumas vezes tem milho, tem batata, no peruano tem. E eu trouxe uma Witbier. Witbier é uma cerveja de trigo belga, que tem elementos também
semente de coentro e laranja. E a parte cítrica da Vitibir combina muito bem com o ceviche, por lembrar a parte ácida. Então, é um tipo de harmonização. Aí, no caso das acidez da Vitibir com ceviche, mas também tem um elemento de contraste, porque a Vitibir também tem alguma particularidade doce, de dulçor, e o ceviche é bastante ácido. Então, tem esses dois elementos de harmonização. Assim como um frango assado com ervas, serviria muito bem com uma APA, American Pale Ale. É uma cerveja, um tipo de cerveja que traz notas mais doces, que ainda assim traz também notas bastante lupuladas, muitas das vezes frutadas, com toques de ervas, o que combina muito bem com uma ave, geralmente uma ave um pouco não tão nobre. No caso da costela, que é uma carne mais gorda, mais forte, a gente precisa de uma cerveja um pouco mais robusta. Por isso que trouxe aqui a Doppelbock. Doppelbock tem um nível de álcool muito mais alto quando comparado com uma APA ou uma Witbier, além do fato de trazer muitas notas robustas, tanto do soro como do fato de ela ser mais encorpada. Ela serve muito bem porque a gente sabe que a costela é uma carne gorda, tem bastante gordura, então serviria muito bem para limpar o palato para uma sobremesa, por exemplo. E aí, ao final, eu trouxe uma Floresta Negra, que é acho que todo mundo conhece. E chocolate, por mais que seja muito bom, também é muito gorduroso. E uma das regras de ouro que a gente tem para harmonizar qualquer cerveja com doce é que a bebida, seja qual for, tem que ser mais doce do que o doce. Senão ela fica amarga. Pensa o seguinte, se a gente comer algum doce que é mais doce do que a bebida amarga. Se a gente for tomar um café, o café fica muito mais amargo. Então, essa é uma regra de ouro para sobremesas, por exemplo. Então, a cerveja tem que ser mais doce do que o doce. E aí eu trouxe a Russian Imperial Stout, acho que é uma das minhas preferidas, um dos estilos que eu mais prefiro, que tem um nível de alcoólico muito alto para cortar o dulçor e também o tanto de gordura que tem em sobremesas, mas também por essas notas tostadas de café, de chocolate que uma Riz traz. Bom, era isso que eu tinha que apresentar aqui para vocês. Obrigado. E acho que estou aberto aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Então, muito legal, viu? Parabéns aí. Eu aproveitei muitas dicas e fiquei com várias ideias até para harmonizar. Nossa, muito legal mesmo. Deu uma boa noção, assim. Show. Legal, João, muito bacana. Valeu mesmo as dicas, as orientações. E o legal da cerveja também, gente, é que tem sempre umas brincadeiras que fica gostoso degustar a cerveja. Eu não sei se isso é mito ou não, mas existe uma história, um ditado que fala que a cerveja Skol, que é uma cerveja mais popular, na época dos vikings, antes das mulheres irem para a guerra, não sei se isso é verdade, João deve saber melhor do que eu, mas dizia que antes das mulheres irem para a guerra, elas comemoravam, brindavam, e com muita cerveja. Eu nunca vi história para dizer como mulher toma cerveja daquele jeito. E eles, apesar que a cerveja era diferente, né? Mas eles brindavam dizendo Skol, né? Isso os vikings diziam. Então a marca Skol surgiu por conta dessa. Isso é um dito popular, né? Então tem umas brincadeiras não que falam. Isso é verdade. João, isso então, é verdade. Eu imaginei que você saberia melhor. Aí tem eu a Brahma. Sei não por causa da cerveja. Não por causa da cerveja. Eu sei porque eu morei na Noruega. E lá eles falam... Sim, porque assim, as mulheres iam para a guerra, não sabiam se voltariam vivas. Porque, né, elas iam guerrear com muita força. E aí também tem a história da questão da Brahma. A cerveja Brahma ela se originou, o nome Brahma, por causa do deus Brahma, que eram os seguidores de Krishna.
né? Sim. Então, assim, também veio por causa que um Deus maior na cultura milenar, né? Que é dos indianos, dos hindus, e que veio assim. Então, assim, são umas brincadeiras, umas falas gostosas de dizer assim, existe bastante conteúdo de se falar, né, no vinho, e existe da cerveja também. Que não, às Sim. vezes, né? Às vezes, assim, como é que você brinca, né? Como é que você chama uma cerveja? Como é que você chama um vinho? Não precisa ter uma coisa muito intelectual para você dizer para uma pessoa, mas às vezes, você sabia disso? Você sabia daquilo? Né? Às vezes é uma brincadeirinha gostosa. Mas o que eu queria te dizer, João, é que assim, foi grandioso, foi muito legal, fiquei muito satisfeita com o que eu vi. E, assim, fantástico, cara. Gostei, gosto mais de cerveja ainda. Obrigada. Espero que tenha aberto esse caminho aí para você e para todos os outros aí que puderam participar aqui desse evento. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto muito da Potter e acabo gostando também bastante da Stout, né? Porque às vezes eu acho um pouco difícil de achar uma Potter que eu goste, o teor que eu acho legal e tudo mais. Você acha que ia combinar com costela por conta do que costela combina com ser defumada e tal, mas torrada, né? E aí com grão torrado, você acha que ia ficar legal a harmonização? Depende. Uma regra de ouro também, que eu até esqueci de dizer, por essa linha faz muito sentido o que você falou. Carnes brancas com cervejas claras. Carnes escuras com cervejas mais escuras. Então, isso faz total sentido. Então, a tosta traz um elemento que é de corte, no caso, para comer com uma costela. Aí, talvez você também precisa ver, porque tem alguns tipos de porter ou alguns tipos de stout. Então, por exemplo, uma Robust Stout não é tão alcoólica, não é tão pertinente quanto uma Imperial Stout, por exemplo. Então, ou talvez eu acho que assim, não somente a tosta você tem que ver, mas também outros elementos. E às vezes você pega o mesmo estilo, quando duas cervejarias diferentes fazem o mesmo estilo, você vê diferença. Você vê que um tem, sei lá, notas mais de chocolate, outra tem notas mais de café, por exemplo. Eu acho que vai testando com as cervejas, vai comprando, como que são, acho que vale a pena experimentar. Eu posso te passar uma lista de algumas, mas acho que você tem que ir testando. Legal. Nossa, muito legal. Assim, foi assim, para mim encerrou a noite assim muito bem. Eu tô doida para experimentar, testar, comprar umas coisas novas. Muito legal, parabéns, viu? Obrigado. Acho que é válido a gente ficar aberto para essas novas experimentações. E aí eu convido a todos também, acho que acho que a gente pode combinar um happy hour aí. Já tem um happy hour esperando a gente. Então, vou dar a deixa, acho que a né, gente fazer um agradecimento para vocês. Muito obrigada por hoje. Queria colher o feedback, se vocês quiserem partilhar o que vocês acharam dessa conferência, como é que foi para vocês. E depois, na sala principal, naquele linkzinho, o pessoal está se encontrando lá. Provavelmente vai rolar um... Então, já que vocês já estão aí com o copinho cheio, já continua. Jéssica, obrigada também, viu? Vocês estão fantásticos. Parabéns pelo projeto inteiro. Ficou muito legal. Ai, obrigada. Valeu. Parabéns, gente. Sucesso. João, tô admirada com você tomando a segunda cerveja e não ficou doidinho ainda, hein? Tá falando super. Rapidinho. É experiência. Vamos lá para outra sala? Vamos lá, gente. Encontro vocês lá.